de múltiplos parceiros sexuais comparece à unidade básica de saúde com queixa de corrimento. Olha só, amarelado e fétido. Ela afirma que a última menstruação foi há 10 dias. Nega o uso de irritantes locais, sabonete de higiene íntima e de medicamentos. No exame físico, olha só o que eles colocaram. Parede vaginal íntegra, secreção de aspecto branco acinzentado, de aparência bolhosa e com odor forte. Olha só o que eles colocam para provocar aquela derrapada na pista, né? A gente pensa assim, não, branco acinzentado você pensa numa coisa, porque é cinza. Mas aí eles colocam assim, ó, aparência bolhosa. Olha o que eles colocam aí para você derrapar. E com odor forte. Colo íntegro e sem colpite. Olha aqui, sem colpite ou aspecto de flogose. Tá. Beleza, Jader. Tem elementos para eu pensar em 2 vulvovaginites. Você concorda comigo? Sim. Aí eu quero que vocês enviem as respostas agora pelo chat. Olha o que eles colocaram. Com base nos dados desse caso, faça o que se pede nos itens a seguir. A. Valendo 3 pontos. O principal diagnóstico para o caso. B. 3 critérios de diagnóstico para essa doença. C. O agente mais comum dessa enfermidade. E D. 2 fatores de risco para recidiva da doença. Eu quero que vocês respondam aí no chat só a letra A. Podem responder para mim aí só a letra A. Vamos ver o que vocês responderiam nesse tipo de questão discursiva. Apresente o principal diagnóstico para o caso. Vamos ver o que o pessoal vai responder aí no chat. Vamos ver. Ó, Ierisander coloca vulvovaginite por vaginose bacteriana. Ó, Yasmin, vaginose bacteriana. Mônica também. E o Atsandro também, vaginose bacteriana. Alguém colocaria diferente? Vamos ver. Ó, Frederico colocou tricomoníase. O Luiz, vaginose bacteriana. Niara também, vaginose bacteriana. Ó, o Francisco também. Carolina também, João Paulo também, a Vitória concordou que acha que é tricomoníase, a Claudiana também tricomoníase, Giselda, vaginose bacteriana, o Vanderlan colocou, ó, eu caí na pegadinha deles, pois é isso, eles vão colocar aquelas coisas, Vanderlan, para você derrapar na pista, mas eu não vou deixar mais vocês derraparem. Olha só o que eles colocaram, hoje nós vamos aprender como não derrapar mais nisso. Olha ali, ó, tricomoníase. Se tivesse alteração do colo, foi o que o Luiz colocou. Boa, Luiz! Isso! Olha ali, ó. A Natália também caiu na pegadinha deles. E, ó, Bolívar, o André, Tuti colocou vaginose bacteriana. A Thaís coloca aqui, ó, tricomoníase. Boa, Thaís! Aí, ó, vocês entenderam. Tricomoníase teria colpite e colo em morango. Olha aí, ó. Pois é, não tem colpite, então seria vaginose bacteriana. A Isabela colocou. Maravilha, gente, é isso. A linha de raciocínio de vocês está corretíssima. Só que assim, ó, o que tem que responder? Olha bem, qual é o principal diagnóstico para o caso? Você não tem que escrever Gardnerella vaginalis, né? Porque Gardnerella é o agente etiológico. Você tem que escrever qual que é o nome da condição clínica, o nome da vaginose, que é a vaginose bacteriana. Então deixa eu te explicar. Olha só, quando eles colocam esse tipo de questão discursiva, sempre eles vão colocar ali alguma coisa para você derrapar. É aquela curva da nossa pista de Fórmula 1 que que você tem que pensar bem para fazer essa curva, porque eles vão colocar alguma armadilha ali para você tentar derrapar. Olha só, se ela tem um corrimento cinza, já vai lembrar disso sempre para sua vida. Se for cinza, é vaginose bacteriana. Se eles colocarem a palavra cinza ou acinzentado, você vai lembrar do G, né? O G de grey, né? Ou gris em espanhol, lembra de G de Gardnerella. Isso é vaginose bacteriana. E mesmo assim, se você ficasse assim, tá, mas por que eles colocaram que tem um pouco de bolhas? Porque vaginose bacteriana pode dar um pouco de bolhas. Óbvio que a vulvovaginite que dá bolhas grandes, né, e que chama muito a atenção é a tricomoníase. Só que, às vezes, a vulvovaginite
que é a vaginose bacteriana, também pode provocar esse tipo de alteração. Então, nesse caso, eles colocaram cinza e o principal que eu vi que 4 pessoas colocaram ali no chat. Eles deram a informação de que o colo está normal. Está escrito colo sem colpite. Está escrito isso no enunciado. Se o colo não tem colpite, lembra que na tricomoníase forma aquele colo com colpite tigroide, né? O famoso colo em morango ou colo em framboesa. E escolhe a fruta que você quiser, né? Pode ser morango, pode ser framboesa, mas é aquele colo cheio de pontinho vermelho, que são sufusões hemorrágicas, típico da tricomoníase. Tá escrito no enunciado que ela não tem colpite. Ele tá te dizendo, olha, eu botei essa armadilha para você pensar em tricomoníase, mas depois eu já coloquei que não tem colpite. Então é para você voltar, né? Mesmo que você tenha dado aquela derrapadinha, volta para a pista. É a vaginose bacteriana. É a principal vulvovaginite que existe. Certo? Ô Jader, o que acontece? A vaginose bacteriana ela é causada, na verdade, pela bactéria Gardnerella vaginalis, né? Que é uma bactéria anaeróbia que existe na microbiota vaginal normal. A gente sabe que essa bactéria, ela faz parte, ela existe, né, na microbiota vaginal normal, mas em uma quantidade muito pequena, muito baixa, né? Então, assim, mais ou menos em torno de 1% da microbiota vaginal é de Gardnerella vaginalis. Naquelas situações em que existe aí uma alcalinização frequente da vagina, essa bactéria, ela na verdade vai acabar proliferando, porque é uma bactéria que acaba proliferando nos meios mais alcalinos. Tá, Jader, mas como assim alcalinização frequente? Explica um pouco pra gente isso. Lembra que a vagina é ácida, certo? O pH normal da vagina é abaixo de 4,5. Isso é o normal. O que acontece? Às vezes, pela relação sexual, paciente que tem relação sexual muito frequente, né? Aí, o que acontece? O parceiro ejacula, o sêmen, ele é alcalino. Então, ele vai alcalinizar. A prática sexual frequente sem camisinha, sem preservativo, ela vai fazer alcalinizações vaginais frequentes e isso predispõe à proliferação da Gardnerella vaginalis. Ela deveria ficar 1% só, e quando você tem um ambiente mais alcalino, né, os lactobacilos morrem e isso dá margem para a Gardnerella proliferar. Então, o que vai acontecer? Quem tem relação sexual muito frequente, né, sem uso de preservativo, paciente que faz ducha vaginal, sabem que tem paciente que tem mania de fazer ducha vaginal, né? Mania de limpeza, é aquela coisa, pega a mangueira do chuveirinho, sabe? E aí faz um ali, né? Então, tem gente que faz isso, né? Faz tipo um turbilhonamento da água ali dentro. Não tem que lavar dentro da vagina. Não precisa, a higiene é só por fora. Então, quem faz ducha vaginal tem mais sabonetinho, aquele sabonetinho íntimo, né? Não, vamos usar um sabonetinho íntimo. Isso alcaliniza a vagina e isso dá vaginose bacteriana. Então, isso tudo são fatores aí para ocorrer vaginose bacteriana e também são fatores para recorrência de vaginose bacteriana. Tá, Jader, mas bem tecnicamente, então, assim, é uma bactéria anaeróbia que surge quando o pH da vagina fica mais alcalino, isso faz diminuir os lactobacilos e aumenta a proliferação de Gardnerella. Tem outras bactérias que também podem provocar, como Mobiluncus, Prevotella, Sneatia, mas tem que lembrar que a principal delas é a Gardnerella. Tá, e aí o que vai acontecer? Quando a Gardnerella prolifera, o que ela vai fazer? Ela vai causar corrimento. Sabe como é que é o corrimento? O corrimento é homogêneo, acinzentado e fétido. Por que ele é fétido? Porque lembra que como a bactéria ela é anaeróbia, ela libera putrescina cadaverina, né? E dá aquele odor típico de peixe podre. Isso, exatamente, de peixe podre. Ai, Jader, que ruim, né? Que feio, tá? Então vamos ser chique, vamos falar que nem os livros internacionais. É um odor característico de pescado. Olha que bonito, né? Odor característico de pescado. Nos livros internacionais está assim, né? Mas não é assim que a paciente chega pra gente. Ela chega e diz assim, não, é um cheiro de peixe. Mesmo depois, eu saio do banho e continuo com aquele cheiro de peixe, porque é anaeróbio, né? Então o odor é muito marcado, muito característico. Se você fizer o teste de whiff, que é aquele teste do KOH, você vai ter um resultado positivo, porque volatiliza as aminas.
Tá, Jader, e se eu fizer a lâmina? Olha aqui, gente, isso aqui é muito importante você saber identificar. Quando você faz uma lâmina, um exame a fresco da secreção vaginal, a gente vai enxergar células e essas células, elas têm aquele aspecto todo granulado, né? Como se alguém tivesse jogado aqui, ó, um sal fino em cima dessa lâmina. É como se a célula tivesse esse aspecto todo granulado aqui e eu não enxergo nem os limites da membrana plasmática, das membranas plasmáticas. Isso são as famosas clue cells, ou células indicadoras. Tá, então quer dizer que para fazer o diagnóstico, os critérios diagnósticos são os critérios de Amsel? Isso, são esses os critérios diagnósticos. É corrimento vaginal homogêneo, um pH da vagina acima de 4,5, a presença das clue cells, que você pode escrever como células guia também, né, na lâmina, e o teste de Whiff positivo. Basta ela ter 3 desses 4 que a gente vai dizer que tem vaginose bacteriana. Certo? Tá, Jader, mas e as recorrências, né? Se essa paciente trata, né, com metronidazol e ela acaba tendo recorrência, né? Pode acontecer. Não adianta fazer essa cara aí, não. Não, eu sei, pode acontecer. Às vezes a paciente vai voltar aí para você e vai dizer que tratou e continua tendo corrimento. Tá, mas e aí? O que pode ser, né? Pode ser que essa paciente esteja alcalinizando muito a vagina e por isso que ela está tendo essas recorrências. Então, o que a gente tem que fazer para evitar as recorrências, né? Quais são as possíveis causas de recorrência? As possíveis causas de recorrência são relações sexuais, prática sexual frequente sem preservativo, né? Então, assim, o que tem que orientar? Tem que dizer para a paciente que o sêmen, ele não pode entrar em contato com a vagina. A gente tem que diminuir essa ocorrência. Então, ela tem que usar preservativo, certo? Então, é isso. Esse é o grande motivo aí das recorrências. E lará. Isso aqui é uma pedra, gente. O que vocês estão achando? Mas que mentes sujas vocês, por favor. Isso aqui é uma pedra lá da Indonésia, é uma gruta lá da Indonésia, né? É uma pedra, estão vendo? Olha aqui, ó, aqui a gente entra, tem uma caverninha, isso aqui é uma pedra. Só isso. Só isso, tá bom? Eu sei, eu só tô mostrando uma foto de uma pedra, só isso, nada além disso. Então, assim, ó, para evitar recorrência, relação sexual, ela tem que ser, então, com preservativo. Então, causas de recorrência, prática sexual frequente sem preservativo. Se a paciente fizer ducha vaginal, se a paciente usa sabonete íntimo, tudo isso são causas aí de recorrência. Beleza, gente? Então, olha aqui, ó, voltando a ela. Olha o que eles escreveram, que tem uma secreção de aspecto branco acinzentado, então cinza, só que já dá para responder que é vaginose bacteriana porque é cinza. Mas mesmo assim, olha ali, ó, eles colocaram que tem aparência bolhosa para você derrapar. E o colo tá íntegro e sem colpite, meu! Olha aqui, ó, tá escrito que não tem colpite. Então, gente, isso aqui não é tricomoníase, não pode cair aí nessa armadilha que eles colocam para você derrapar. Então, gente, olha só, agora eu quero que vocês enviem as respostas. Vamos para a primeira. Qual é o principal diagnóstico para o caso? Valendo 3 pontos. Não pode escrever Gardnerella. Você tem que escrever o nome do diagnóstico. O diagnóstico é vaginose bacteriana. Se você escrever isso aqui na prova, são 3 pontos. Você já pontua 3 pontos. Caramba, Jader, tá? E enumere os 3 critérios de diagnóstico para essa doença, também valendo 3 pontos. São 4, mas eles pediram 3. Vamos ver, vou deixar vocês responderem agora. Respondam aí para mim. Vamos ver como é que nós estamos no chat. Coloquem aí, respondam pra gente. Ó, a Thaís coloca, ó, caso a paciente esteja com recorrências, porém está tentando engravidar, o que pode ser feito para evitar a recidiva? Thaís, aí nesse caso, a gente pode pensar na possibilidade de uso de alguns probióticos, né, ou da gente refazer o biofilme vaginal. Mas tem que colocar para a paciente aí aquela coisa, né, dela tratar
ou então, se a paciente está tentando engravidar, aí é uma situação que a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que ver o que ela vai considerar como prioridade para ela. Ó, o Daniel colocou corrimento homogêneo, pH acima de 4,5, a Fran colocou, ó, a Jéssica colocou o pH, ó, teste das aminas positivo, isso aí, excelente. É isso que tem que responder na prova, gente. Viram que é uma prova que é discursiva, mas que a resposta, na verdade, é esse o ponto que eu estou querendo que vocês cheguem à conclusão. Apesar de ser uma questão discursiva, vocês viram que a resposta ela é uma resposta objetiva. Então, é isso. Olha aqui, ó, todo mundo que escreveu aqui no chat, ó, gabaritou, porque colocou os critérios objetivos, que são os critérios de Amsel. É exatamente isso. Olha ali o Lucas, ó, corrimento homogêneo, Klussels no exame da lâmina, que é o exame a fresco, pH menor que 4,5, teste de Wi-Fi positivo. Lembrar só que é maior que 4,5, Lucas, porque menor que 4,5 é ácido, né? Acima de 4,5, maior que 4,5 é alcalino. Perfeito, gente, é isso aí, ó. Vocês foram bem demais. É exatamente isso. Então, o que tem que responder na prova? Vamos lá. Corrimento vaginal homogêneo, pH acima de 4,5, porque é alcalino, né? Presença de Klussels, ou células guia, e o teste de Wi-Fi positivo. A gente escreveu 4 aqui, né? Mas 3 já pontuava 3 pontos e você já ganhava inteiramente aí esse item B. E aí, olha só, eles colocaram assim, ó, na letra C, eles perguntaram qual é o agente etiológico. Aqui na padronização o pessoal colocou cite 2 fatores de risco, mas não é isso. É qual é o agente etiológico causador aí dessa condição. Aí você tem que escrever o nome do bicho. É isso. Só isso. Se você escrever certinho o nome do bicho, você já pontua 2 pontos. Escreve o nome do bicho aí. Gardnerella vaginalis. Pronto. É uma bactéria anaeróbia, Gardnerella vaginalis. Se você escrever isso, já pontua, já ganha os 2 pontos. E aí, por último, ficou os 2 fatores de risco para recidiva dessa doença. Só 2, eles perguntavam. Gente, prática sexual frequente, certo? Se escrever isso, você já ganhava 1 ponto. Prática sexual sem preservativo. Prática sexual frequente e sem preservativo também pontuava. E tem que lembrar que duchinha, lembra que eu falei da duchinha, ó, a duchinha vaginal, e também, se você escrever na prova uso de sabonetes íntimos, também pontuava. Então era isso. Vocês viram que é uma questão discursiva, é uma questão de escrever, mas as respostas, elas eram objetivas. Então, é isso que eu quero te ensinar. Não perde esse foco. Eu sei que às vezes parece uma coisa meio obnubilada, assim, né, as questões discursivas, porque a gente pensa assim, não, mas questão discursiva eu tenho que sentar e escrever, né, tipo uma redação, assim. Não, não é, gente. A questão discursiva, ela é feita para ser corrigida de forma objetiva. Então anota aí esse segredo que eu vou te contar. Questão discursiva de prova do Revalida, ela é feita, ela é escrita, ela é pensada, elaborada, para que as respostas sejam de forma objetiva. Eles não vão te perguntar uma coisa que você tenha que responder subjetivamente. Uma coisa que você tenha que escrever tipo uma redaçãozinha, assim, para responder. Eles querem respostas objetivas. Por quê? Porque isso fica muito mais fácil de corrigir e fica muito menor o risco, né, de interpretações errôneas. Às vezes, quando é uma interpretação subjetiva, a banca que está corrigindo, ela pode interpretar de uma forma errônea. Então, se vocês pegarem todo o histórico de questões discursivas do Revalida, todas são respostas objetivas. Ah, Jader, mas tá, essa foi a desse ano, mas o ano passado, por exemplo, foi um partograma. Pois é, eles botaram um partograma na prova. O partograma era para você responder objetivamente. Eles perguntavam qual era o diagnóstico. Lembra que era uma paciente que ela ficou com 5 centímetros e parou nos 5 centímetros. E aí você olhava a dinâmica, ela não tinha contração. Então, a resposta era uma resposta objetiva, como se fosse uma questão objetiva. Por quê? Porque para corrigir é mais fácil e a chance de dar margem
para interpretações erradas, ela é menor. Por isso que eles sempre fazem questões